Vamos começar pela definição da palavra apócrifo, que em grego, ela vem do grego, significa oculto, escondido e secreto. Isso quando se refere literalmente aos livros, que existiam livros que eram escondidos, ocultos. Mas quando a gente fala nos apócrifos no sentido religioso, quer dizer não genuíno ou espúrio, ou seja, também conhecido como pseudo-canônicos, que esses termos, não genuíno, apócrifo e pseudo-canônico, foi criado por Jerônimo. Apócrifos são cartas coletâneas de frases narrativas, de criação de profecias apocalípticas. Ou seja, resumindo, apócrifo são livros históricos, porém não canônicos. Eles não têm inspiração divina, mesmo porque eles foram escritos em período intertestamentário. Eu passei o dia todo treinando para falar essa palavra. Intertestamentário. Pode substituir por interbíblico. Interbíblico, muito melhor. Então, eles não têm autoridade. Na verdade, esses apócrifos foi uma saída da igreja romana. Pelo que eu li e pesquisei essa semana, eu entendi o quê? Foi uma saída para eles defenderem as falsas doutrinas deles, tipo purgatório, oração pelos mortos, salvação por intermédio das obras. E naquele momento em que eles lutaram para aprovar esses apócrifos como livros sagrados, eles estavam lutando em combate com os protestantes, que estavam combatendo de contrapartida com essas doutrinas deles, falsas doutrinas, E eu achei interessante que o Velho Testamento era uma coisa que praticamente só os judeus mexiam, Eles tinham o direito de mexer porque era da história deles, era deles, mas eles nunca mexeram. Tanto é que a Bíblia hebraica, ela continua da forma que sempre foi, que é o mesmo que a gente possui, que a gente usa. Mas eles, para lutar contra os protestantes, lutaram para defender e aprovar esses livros apócrifos como livros sagrados, para defenderem as suas ideias. Mas nessa briga toda na igreja romana, tinham muitos deles lá que não concordavam. Tanto é que Antônio Gilberto, no livro de Antônio Gilberto, ele fala que no concílio houve até briga corporal. No concílio, onde eles se agarravam na barra do outro, nas batinas, brigando porque uns queriam e outros não queriam. E Antônio Gilberto, ironicamente, fala que foi nesse ambiente espiritual que os apócrifos foram aprovados. Vamos aqui então conhecer quais são esses apócrifos. Só para dizer para vocês, existem vários livros apócrifos. Se eu errar, pastor, o senhor pode corrigir no momento. Pelo que eu entendi, existem muitos livros apócrifos, Por exemplo, algumas igrejas, elas ainda mantêm mais livros apócrifos na Bíblia delas do que a Igreja Católica Romana. Por exemplo, a Igreja Católica Ortodoxa, na Grécia, grega. Elas ainda têm mais livros apócrifos do que a romana. Mas o catolicismo romano, eles possuem esses apócrifos, que é Tobias, Judite, a Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, ou Siracida, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus e os acréscimos de Esther e Daniel. Tobias e Judite, eles são de narrativas românticas, Tobias contam histórias que tem folclore no meio, tem muita aventura, aí tem muitas aventuras. Enfim, nessa história de Tobias, tem a questão do bem vencer sempre o mal e das obras boas, de quem faz obras boas sempre se prevalecer e ser mais feliz do que quem faz coisas ruins. E Judite foi uma heroína que ajudou
seu povo lutando contra os assírios e degolou sozinha o líder do povo assírio. Eu lembrava o nome deles, mas eu esqueci agora. E a sabedoria de Salomão, por exemplo, a sabedoria de Salomão foi escrita 9 séculos depois que Salomão existiu. Mas eles tinham essa mania de usar nomes de pessoas que foram importantes para deixar importante aquele livro de uma maneira de chamar a atenção das pessoas lerem e darem atenção. Para os apócrifos e pseudo-epígrafos. E Baruque, Macabeus também conta uma história muito interessante. São livros históricos, né? Eu não mencionei, mas o pastor sempre frisa que são livros históricos, são importantes, são de boa leitura, mas não são canônicos. Por exemplo, Esther, o acréscimo de Esther, ela tem uma diferença do livro mesmo de Esther, que é o livro canônico de Esther. A diferença é que no livro canônico de Esther não existe praticamente a palavra Deus, a escritura Deus, mas no apócrifo tem mais de 50 citações chamando Deus Senhor. Então, por aí a gente já tira a diferença, como que ele pode ser um acréscimo de Esther, com essa diferença toda. Enfim, leiam os apócrifos para vocês ficarem mais entendidos, que eu vou ler também. Já foi falado o que são esses apócrifos, os livros apócrifos, quais são, e eu vou falar assim, bem resumidamente, qual o período da história. Para alguns teólogos e historiadores, os textos apócrifos datam de muito tempo após a vida de Jesus, sendo alguns deles escritos mais de 200 anos após a morte e ressurreição, não podendo ser considerados fidedignos, ou seja, nem tudo o que neles for escrito narra com precisão a verdade. Esses livros eles foram escritos entre 300 anos antes de Cristo e 70 anos depois de Cristo. Se a gente for ler assim, vários livros, vários historiadores, tem várias datas diferentes. Mas essa data é uma data aproximada, que foi no período antibíblico, onde não houve a inspiração divina, não houveram homens que foram levantados por Deus, como outros que escreveram esses livros que nós temos na Bíblia. Então, eles escreveram esses livros como forma de entender algumas situações que para eles não estava claro nos livros que já existiam da Bíblia. E foram livros que ficaram ali ocultos, de certa forma, escondidos, porque não estavam na Bíblia, mas quando houve a reforma, como a irmã Joana falou, onde eles queriam de alguma forma confirmar as suas ideias, queriam provar de alguma forma, porque naquela época a Igreja Católica ela dominava, não existia uma outra religião, não existia uma outra verdade, senão a verdade deles. Tanto que os ensinos, as escolas, não existiam as escolas como hoje existem, aquela escola com ensino pedagógico, as escolas eram um ensino voltado para a religião do catolicismo. Então, houve toda essa briga, toda essa discordância sobre algumas coisas que a Igreja Católica pregava, e aí vieram esses protestantes indo contra e eles aceitaram, colocaram esses livros, que foi na data de 8 de abril de 1546, onde foi incluída na Bíblia Católica esses livros para confirmar ou para, como é que eu posso dizer, uma forma de atestar essas coisas que eles falavam, que para os protestantes não eram verdades, não concordavam. E é isso. Sabemos que nós não aceitamos eles por não aceitar simplesmente essa parte
dos apócrifos, elas têm algumas inerrâncias, aliás, eles contêm erros histórico, geográfico, eles contêm heresias. Então, devido a essas inconstâncias e esses erros, a qual nós não encontramos nos livros inspirados, então por isso que nós não aceitamos ele como inspirado. Ele não apresenta uma iluminação divina. Nós sabemos que para os livros ser aceitos, eles têm que responder algumas perguntas, e essas perguntas, quando nós colocamos nesses livros, a qual já foi apresentado, são um total de 14, os livros com os acréscimos. Só que a Igreja Católica só aceitou 7, mais os acréscimos, onde a ortodoxa ainda mantém todos eles. A primeira Bíblia dos protestantes ainda continha esses livros apócrifos. Só que tinha uma observação, ele estava lá mais por histórico, mas devido ao povo leigo, na época, eles em 1629 resolveram de vez tirar esses livros apócrifos da Bíblia. Então, nós não, essa é uma das razões porque eles não estão. Primeiro, porque ele possui divergência e discordâncias, ensina doutrinas errôneas. Então, são coisas que nós não aceitamos. Por exemplo, Tobias 4 e 11, justificação pelas obras. Quando nós vamos ler os ensinos de Paulo, nós não vamos encontrar isso. É pela graça, sois salvos. E esse é um dos motivos a qual os reformadores bateu tanto. As obras não salvam. Nós não temos, as obras não tem como salvar. Nós sabemos que a salvação é graça, é favor, foi aquilo que Cristo fez por nós. Então eles contêm doutrinas inaceitáveis, mediação dos santos, Tobias 12:12, superstições, Tobias 6:19, e assim vai, intercessão pelos mortos, Baruque 3 e 4. Então eles contêm erros muito grotescos, e sem falar no clima espiritual que eles foram aceitos. Como a nossa colega já falou, existe um bispo que ele escreve em sua obra que dia 18 de abril de 1956 foi que houve essa reunião dos 49 bispos que estavam nesse concílio, 40 brigaram. Olha o clima espiritual que esses livros foram aceitos. Concílio de Trento. Aonde eles agarraram na barba, agarraram nas vestes uns dos outros e saíram na luta corporal. Então foi desse clima espiritual, entre aspas, aonde esses livros foram conceitos. Então é mais um dos motivos, mais uma das razões para eles não estarem, e eles não possuem caráter divino, sim histórico. É muito bom para se ler, para literatura, nada contra, mas eles não podem ter o mesmo peso, a mesma inspiração divina. Nós sabemos que, por exemplo, no Antigo Testamento cessa-se em Malaquias. Isso aí é um consenso, tanto entre os judeus, já também entre os reformadores. Há um consenso de que em Malaquias se encerra, e a maioria desses livros foram escritos pós Malaquias, aonde nós chamamos aí de silêncio de Deus, aonde o próprio Macabeus, o livro de Macabeus, no capítulo 1, ele diz que houve lá tem lá um texto que ele diz assim: se algum profeta venha desfazer isso, e não veio profeta. Por quê? Porque não tinha profeta, não tinha ninguém com autoridade divina na época para desfazer aquela obra. O próprio livro de Macabeus, ele resiste a isso. Então, por essas razões, nós não aceitamos eles. E eles não passam no campo, ele não passa na medida, na régua, Aquilo que não está na medida e na régua não pode ser aceito como
inspiração. Senhor, boa noite, eu sou Suzy, vou falar um pouquinho aqui qual é o valor e a importância dos livros apócrifos para nós, nos dias de hoje, né? Já foi falado que os livros apócrifos eles não fazem parte da Bíblia, a nossa Bíblia, né? A Bíblia evangélica e os protestantes. Eles estão incluídos nas Bíblias católicas, né? Tanto na romana como na ortodoxa. Então, o valor, para nós, tem grande valor histórico, ajudou a entender o próprio contexto da Bíblia e reflete o estado do povo judeu e o caráter de sua vida intelectual e religiosa. Quer dizer, apesar desses livros apócrifos, eles não conterem a verdade divina, eles não serem divinamente inspirados, mas eles possuem um valor histórico, né? Eles são importantes historicamente para o próprio estudo da Bíblia, para o próprio contexto da Bíblia. Eles ajudam a entender o próprio contexto da Bíblia, como foi falado aqui. Quer dizer, esse momento em que esses apócrifos foram escritos, não houve aquele momento de revelação divina, mas eles contavam a história do povo naquela época, tanto da forma cultural, moral, religiosa. Eles têm esse valor e essa importância. E eu, para encerrar, eu quero falar um pouco sobre os pseudepígrafos. Pseudepígrafos são os escritos falsos, quer dizer, são aqueles livros apócrifos que estão fora de todas as Bíblias. Tá? Então, são os livros que não foram escritos pelos autores aos quais são atribuídos, como a gente já viu em aulas passadas. São aquelas pessoas que utilizavam nomes de pessoas importantes, Salomão, Abraão, para poder dar um valor maior para o seu trabalho. Né? Mas são, vamos dizer assim, não são os livros que são falsos, os livros são verdadeiros. Os autores é que são falsos. Alguns, eu li até que alguns nem foram atribuídos a autor nenhum. Né? Então, os católicos, eles chamam esses livros de deuterocanônicos. Eles têm nomenclatura diferente. O que para nós é apócrifo, está na Bíblia católica, os apócrifos estão lá, os católicos chamam aqueles livros de deuterocanônicos. Quer dizer, são livros que eles consideram inspirados, que foram incluídos depois dos que já estavam fazendo parte do cânone. Para nós são apócrifos porque não está na nossa Bíblia. Para eles são deuterocanônicos porque está na Bíblia deles. E o que nós consideramos pseudepígrafos, quer dizer, aqueles livros que não estão nem na Bíblia católica, são outros livros fora a parte, né, que são importantes, têm valor histórico. Os católicos, eles chamam de apócrifos. Para os católicos, apócrifos são os que estão fora da Bíblia deles. Tá? São apócrifos. E para nós já são pseudepígrafos, são livros falsos, ou melhor, livros de autoria falsa. O livro em si é real. E eles são importantes para o estudo e compreensão dos primórdios do desenvolvimento da fé cristã. Quer dizer, esses livros eles são importantes para ajudar a gente a entender o contexto da história bíblica, do momento, da religiosidade, do que aconteceu nesse período interbíblico, período de silêncio. Eles são livros importantes porque eles contam a história, apesar de terem autores falsos, mas eles têm esse valor, essa importância para o estudo da Bíblia. Né? E aqui a gente encerra a nossa apresentação. Ok. Fiquem aí só das observações para fechar com chave de ouro a apresentação de vocês. Mas, Joana, nessa sua voz boa, me faça essa leitura bem aqui assim, sem dizer onde é. Pegue bem aqui. Depois eu falo para eles. Atentem para essa leitura de 10 versículos. O macedônio Alexandre, filho de Filipe, já era senhor da Hélade. Ele saiu do país de Cetim, venceu Dário, rei dos persas e medos, e se tornou rei em seu lugar. Fez numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e exterminou os reis da terra. Chegou até os confins do mundo, tomando posse das riquezas de numerosas nações. O mundo calou-se diante dele. Depois disso, ele se exaltou e se encheu de orgulho. Formou um exército poderosíssimo, subjugou países, nações e ditadores, obrigando-os a pagar tributos. Depois ficou doente e percebeu que ia morrer. Então convocou seus oficiais, aqueles nobres que tinham sido seus companheiros desde a mocidade. E ainda vivo, repartiu o seu império com eles. Alexandre reinou 12 anos e morreu.
Seus oficiais assumiram o poder, cada um na própria região. Todos eles se fizeram coroar como reis, e depois passaram a coroa para os filhos por muitos anos. E os males se multiplicaram no mundo. Deles brotou um ramo perverso, chamado Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Ele estivera em Roma como refém, mas no ano 137 da dominação grega tornou-se rei. Isso aí, gente, são os primeiros 10 versículos de 1 Macabeus. Essas coisas aí a gente aprende na escola secular. Esses 10 versículos, eles relatam 12 anos de história inicial. Ele começa com Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, que venceu Dário. Dário é mencionado por Esdras em 2 Crônicas, que foi o último rei da Média e da Pérsia, que subjugou a Babilônia. Então ele vai contar aqui a ascensão do Império Grego, para você perceber o valor histórico que tem esse livro. A ascensão do Império Grego. Vai falar que ele viu que ia morrer, dividiu o reino dele em 4, e aí tem lá o nome dos Ptolomeus e tal, todo mundo. E desses 4 governantes, 2 contribuíram com a continuidade da Judéia. Dentre eles, ele vai dizer aí que surgiu um ramo, que é o Antíoco Epífanes. Esse sujeito aí foi um que invadiu o templo, sacrificou uma porca no altar. Então, a partir do momento que você lê esses primeiros versículos do livro de Macabeus, você vai ter uma noção do contexto político e religioso do período entre os 2 testamentos, a ascensão do Império Grego até o Império Romano. E ele vai dar uma data aí, 137 da dominação grega. Ou seja, aí você teria, entre Malaquias e Mateus são 400 anos, beleza. Mas aí você vai pegar na história quando a Grécia assumiu, porque Alexandre o Grande simplesmente alavancou, mas tudo começou pelo pai dele, o Filipe da Macedônia, que é citado lá nos 300 de Esparta e tal. Então Filipe começou, Alexandre terminou a conquista. Então ele vai falar de 112 anos da dominação grega. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero que vocês entendam, que o livro de Macabeus, principalmente, que ele vai falar, ele é uma espécie de livro de Josué. Ele vai falar de conquistas, já é o povo hebreu tentando reconquistar o poder. É a partir de Macabeus, ou da família dos Macabeus, que vai surgir os Herodes. Herodes era rei da Judéia, ele era judeu, mas havia também um rei romano que era César, que era o imperador. Pilatos era romano, mas Herodes era judeu. Então essas coisas são importantes. A outra coisa a observar é o que a Suzy falou. O que é apócrifo? Não é um livro falso. A falsidade está na sua canonização, na sua autoridade, na sua inspiração. Eles são verdadeiros, aconteceram e foram escritos na história, porém a inspiração não é verdadeira. Por que não foi verdadeiramente inspirado? Por causa do silêncio profético. Nós não podemos dizer que nesses 400 anos houve silêncio de Deus, depende, silêncio profético. Mas Deus usou pessoas, Deus usou homens, proveu cuidado para o seu povo, mas não teve voz profética, né? De Malaquias somente João Batista. Então, o que é apócrifo? São livros não canônicos, mas têm o seu valor histórico. E os autores, embora sejam questionados, diferente dos pseudo-epígrafos, que geralmente tem inclusive no Novo Testamento, o que é pseudo? A questão aí já é um duplo problema, o conteúdo e a autoria. Recentemente foi publicado aí em várias editoras os livros de George Orwell, mas na verdade o nome dele não era esse. Ele estava escrevendo sobre o regime totalitário e decidiu escrever com o nome de um pseudônimo. Ou seja, todo mundo chama ele de George Orwell, mas esse não é o nome dele, esse é o nome que ele deu para publicar os livros dele. Ou seja, acontecia muito, qual era o critério de canonização? Tinha que ser escrito ou ter a autoridade de um profeta, ou ser escrito ou ter a autoridade de um apóstolo. Marcos tem a autoridade de Pedro, Lucas a autoridade de Paulo. Muita gente escrevia e colocava o nome de uma autoridade dessa. Então é pseudo-epígrafo, tanto é uma escrita fraudulenta, como a autoria é comprometedora.
Foi isso que aí, talvez vocês expliquem aí sobre o Cânon Novo, que Tiago demorou a ser aceito, Judas demorou a ser aceito, Hebreus demorou a ser aceito, porque hoje nós olhamos para eles, Tiago, irmão de Jesus, mas até se confirmar que o autor da carta de Tiago foi o Tiago, meio irmão de Jesus, imagina o período em que tinham centenas e centenas de livros com o nome de apóstolos. Então, eram essas observações, muito obrigado e parabéns pela apresentação. Também tem o livro de Maria, que diz que Maria escreveu um evangelho, só que não... Exatamente, isso aí é um pseudo-epígrafo, não é só um apócrifo. O apócrifo ainda é mais aceitável. Por exemplo, Baruque é um livro histórico, tem lá seus erros, mas não é exatamente. Agora, por exemplo, o Evangelho segundo Barnabé, Evangelho de Maria, Enoque. Eu baixei o livro de Enoque na internet. Não vai.